Oi, pessoal, tudo bem? Muitos bons dias para todos que estão por aí. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenhamos tido um fim de semana bom. Nós estamos iniciando mais um dia de estudo na segunda-feira, 7 horas da manhã, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou muito feliz que eu estava abrindo o livro aqui para ver onde a gente parou. E olha só vocês, estamos muito passados da metade deste livro. Graças a Deus, persistência, foco, né? E nós já estamos muito à frente da metade. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, são exatas 7h03 da manhã. Eu tenho que cumprimentar todos que passaram por aí, que deixaram um oi. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Viu? Mais uma segunda-feira de estudo. Muitos bem-vindos aí, André, Ana, Cris, Nicolas. Quem mais? Reflexões, ressignificar, tudo bem com vocês? Querida Eunice, muito prazer em tê-los aqui comigo mais uma segunda-feira, não é mesmo? E nós vamos continuar os estudos, nós estamos lá no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, chegando para o final dele, já estamos lá na instrução dos espíritos, falamos um pouquinho já sobre algumas instruções, e hoje vamos entrar numa instrução de Fénelon sobre o emprego da fortuna, tá bom? Temos que lembrar que todos os dias de estudo a gente coloca, um copinho com água para cada uma das pessoas que faz estudo conosco, que essa espiritualidade que nos acompanha vem energizar, vem fluidificar essa água. E também, meus amigos, me perdoem, vamos começar com aquela oração, né? Aquela oração que vem aqui do nosso coração, agradecendo esse Pai de infinita bondade e amor por tudo que Ele nos tem permitido, tudo que Ele nos tem oportunizado, que o Pai esteja sempre ao nosso lado, que o Pai esteja sempre conosco, seguindo o nosso caminho em paz, que Ele esteja presente no nosso estudo, bem como a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos inspira, para que nós possamos colocar as ideias corretas, para que nós possamos refletir no bem sobre tudo que nós vamos estudar nesta manhã de segunda-feira. Que a nossa semana possa estar abençoada hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então? Vamos começar, então, lá no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Já estamos na instrução dos espíritos, no item 13 hoje, tá? É Fénelon, em Alger, 1860, falando sobre o emprego da fortuna. E ele diz assim: o homem, sendo depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva o frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria.
É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie, e mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, o que Fénelon está falando para a gente, né, pessoal? Tem mais um trechinho aqui, mas vamos comentar um pouquinho. Ele está falando um pouco. Jesus, que sono que eu tô hoje! Como pode, né? Ele está falando para a gente aqui um pouquinho sobre uma das formas do emprego da fortuna, né? Que para quem é muito dado, para quem é muito ofertado, muito será pedido, né? Muito será cobrado. Então, ele diz aqui que o mais importante no emprego da fortuna é que ela não fique somente para o benefício próprio daquelas pessoas que a possuem, das pessoas que estão em poder desta fortuna, né? Que esta fortuna ela possa revigorar, que ela possa reverberar para outras pessoas, para outras necessidades, pois dessa forma vai ser permitido que a pessoa mantenha aquela fortuna por toda uma vida, por toda uma encarnação. Então, ele diz que a gente precisa compreender que quando nós temos as bênçãos do alto, né, quando Deus nos permite ter algo além do normal, algo além da subsistência, que nós precisamos reverter isso de alguma forma para o bem de outros também, não só para o nosso usufruto, não só para o nosso prazer, para o nosso benefício, mas para outras pessoas também. Então, por exemplo, eu posso ter muito dinheiro e não dar esmolas, mas eu posso abrir uma empresa, empregar pessoas, pagar salários dignamente, né? Aproveitar esses salários que eu pago na minha empresa e também estender algo aos filhos dos meus trabalhadores, como de repente um auxílio para a escola, para incentivar ao estudo, ou seja, empregar de forma produtiva a herança que eu recebo do pai, né? Essa herança que eu recebo para que eu possa continuar a minha evolução, ela pode ser uma ferramenta de evolução ou uma ferramenta de declínio, né? Onde eu a utilize apenas para o meu próprio prazer, para o meu bel prazer, né? Aí, continuando, ele diz assim: a fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós ricos que as empregares segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nesta fonte benfazeja, e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo que deixam o vazio do coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nesta parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado, não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país aonde ele vivia, ainda não se conheciam trabalhos que as artes, as indústrias mais tarde se conheciam, criaram, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos que podem dar pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que receba não tenha do que se envergonhar. Então ele está dizendo exatamente isso, né? Ele está dizendo que para que essa parte de quem tem a fortuna, de quem recebe o benefício de encarnar afortunado, né? Que não haja necessidade material, não haja necessidade financeira,
seja por herança, seja por conquista, seja por que quer que seja, mas que eu tenha possibilidades financeiras abundantes para que eu possa empregar essa fortuna da forma correta. Não que eu não precise esmolar, né? Que eu não precise dar esmolas, eu preciso. Mas mais do que dar esmolas, se eu tenho condições, que eu possa auxiliar os meus próximos de uma forma digna, de uma forma respeitosa, de uma forma de contratação de trabalho, de uma forma de oportunidades de crescimento, né? Oportunidades de estudo, porque desta forma eu consigo que essa pessoa que vai ser auxiliada, ela não se sinta humilhada, ela se sinta capaz, ela se sinta dona das suas ações, ela se sinta dona do poder de conquistar o seu dinheiro para seguir o seu caminho, não é isso? Aí vem o item 14, desprendimento dos bens terrenos. E quem vai falar um pouco para a gente sobre o desprendimento dos bens terrenos é Lacordaire. E ele está em Constantina, na Argélia, em 1863. E ele diz assim para a gente, ó: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, a um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a uma distância igual e que vai à sorte da avareza, à prodigalidade exagerada dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Então, o desprendimento dos bens terrenos, né? Lacordaire está falando um pouquinho sobre isso, e a gente tem uma dificuldade muito grande em nos desprendermos dos nossos bens materiais, os bens terrenos, a casa, o carro, até mesmo os filhos, o esposo ou a esposa. Nós achamos que são nossos, né? Que nos pertencem. Então, nós sofremos demais por isso, porque nada é nosso, tudo é emprestado de matéria, quem dirá de pessoas, não é mesmo? Até mesmo porque todas as pessoas têm fim, assim, as pessoas encarnadas, elas têm um começo, um meio e um fim, não é mesmo? Não existe nenhum encarnado que dure para sempre. Para sempre dura o nosso espírito, mas o corpo encarnado, ele tem um tempo de vida. Ele tem aquele período em que ele vai estar consciente, em que ele vai estar trocando ideias, mas um momento ou em outro ele parte e volta para a pátria espiritual, não é isso? E aí ele está dizendo aqui que a gente precisa começar a desapegar das coisas materiais, porque as coisas materiais elas acabam apenas nos prejudicando, elas acabam nos deixando ligados à matéria, né? E quando ficamos ligados à matéria, o nosso espírito tem dificuldades tamanhas de continuar o processo depois do desencarne. Então,
Outro ponto que ele vai trazer aqui, ó, que a fortuna provenha da vossa família, ou a que tenhais ganho pelo vosso trabalho, não há coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer vosso corpo. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Ou seja, né, isso é o que Deus espera de nós, pessoal. Quem de nós está fazendo isso que Deus espera de nós, né? Deus nos empresta as coisas materiais para que nós possamos seguir a nossa evolução, seguir o nosso caminho, mas Ele espera que do que for supérfluo, pelo menos do que for supérfluo, eu possa auxiliar os meus irmãos, sendo dentro do necessário. Ele diz aqui, ó, pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então, entendo que todos nós que somos beneficiados com as coisas da matéria, né? Com o emprego, com o salário, com os alimentos que tem em nossa cozinha para que a gente possa se alimentar, tudo que nós tivemos de supérfluo, que nós possamos reverter em bem para as pessoas que não têm nem o básico, né? E aí ele está dizendo aqui, ó, um dos seus amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhes ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o risco de aos pobres o rico dê aos pobres que são também filhos de Deus, tanto quanto ele. Ou seja, eles estão frisando aqui a todo momento que para quem tem bens materiais, de alguma forma precisa reverter isso de benefício a quem não tem. A ideia não é de você ter dinheiro ou de você ter posses e você usufruir somente para você mesmo e para sua família. A ideia é que você consiga transformar tudo isso e auxiliar irmãos que estão mais necessitados do que você na vida material. Então, é mais ou menos assim, vamos falar de um jeito bem simples. Eu estou lá e tenho o meu dinheiro, e o meu dinheiro é bastante. Então, eu não preciso trabalhar, eu trabalho só porque, né, para poder manter essa fortuna, para poder me manter ativa. E só que daí eu trabalho, faço só o meu básico lá no meu trabalho, da hora que eu chego até a hora que eu vou sair, não ensino nada a ninguém, não tomo nenhuma grande ação no sentido de transformação, no sentido de evolução, no sentido de construir algo material para auxiliar o próximo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo um centro espírita, uma igreja, eu não estou dizendo isso não, tá? Eu estou dizendo, por exemplo, que se eu tenho muito dinheiro e eu vejo a possibilidade, por exemplo, de abrir uma fábrica onde eu posso empregar 100 pessoas, é isso que eu tenho que fazer. Porque com essas 100 pessoas eu vou conseguir auxiliá-las de forma digna, sem passar pelo crivo da humilhação da esmola, não é mesmo? E é isso que eles estão frisando aqui, que isso é muito importante, que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a forma correta de empregar a fortuna que recebemos nesta vida é exatamente a forma de não humilhar ninguém, de não passar por cima de ninguém, de poder auxiliar o máximo de pessoas possíveis com esse dinheiro que me cabe, né? E aí ele volta lá e continua: o bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegueis loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira,
que como vós mesmos que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza foste investido na sagrada condição de ministros da caridade na terra para seres os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente vosso proveito o que vos for confiado, senão depositários infiéis? Que resulta deste esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível e inexorável virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que neste momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida da terra, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade do vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possíveis, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo, mas será bem paternal, convenhamos, mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes e o mais das vezes uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Olha que legal, né, gente? Eu nunca imaginei isso. Não obstante, admito que o amor paterno seja o único móvel. Seja esse um motivo para fazê-lo esquecer dos irmãos perante Deus, quando ele mesmo já vive no supérfluo, muito pouco desse supérfluo, simplesmente por deixar eles um pouco menos supérfluo. Então, com isso, pais e mães, estáis num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto dos vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinar-lhes a sê-los para vós mesmos. Ou seja, né, a gente tem que sempre tentar ensinar para os nossos, para quem quer que esteja em nosso caminho, a ideia de que o apego material não nos leva a lugar nenhum. E nós temos que estar desapegados ao materialismo para que nós possamos estar prontos para evoluir. E mais do que isso, e mais importante, né? Que se temos capital, se temos a possibilidade de trazer empregos, de trazer educação, de trazer o que quer que seja para a evolução dos outros, nós temos que fazê-lo sim, porque esta é a função de quem vem com muito dinheiro, né? Ele continua lá, ó, quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho, a gente sabe quanto custou, nada é mais verdadeiro. Pois bem, que este homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que nascido na abundância, ignore as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros, porque quanto mais conhecemos o vosso mesmos, as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro dos outros. Ou seja, a forma mais interessante de sair de tudo isso é a caridade, né? A ideia principal de você auxiliar o seu irmão nas necessidades que ele tem, você acaba se esquecendo das suas próprias necessidades e você segue em frente, né? Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, ó lá, tão forte quanto o apego à fortuna, é o orgulho.
Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhadores e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo a terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Ou seja, né? As pessoas acabam se vangloriando por tudo que conquistam, por tudo que possuem, achando que a conquista é delas, achando que elas que conseguiram com o suor do seu trabalho, né? Obviamente, a nossa parte ela tem que ser feita sempre, mas não é nós quem conseguimos alcançar esses méritos todos eles vêm de Deus. Então, é conforme as minhas ações, conforme as respostas às minhas ações, é que eu vou saber se eu tenho merecimento à fortuna ou não fortuna. E ainda assim, mesmo tendo este merecimento, eu tenho que saber empregá-la, não é? Porque se eu empregá-la de má fé, de má índole, Deus, do mesmo jeito que dá, ele tira. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem direito de dilapidá-los ou confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mexeias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar auxílio. O desapego dos homens, o desapego dos bens terrenos, consiste em considerar a fortuna do seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não somente para si mesmo, a não sacrificar por eles os interesses da vida futura sem perdê-la, sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vós deu e tirou, pode devolver-nos. Resisti corajosamente ao abatimento do desespero que paralisa vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos deferir consolação, mas pensai sobre que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o remoto, o momento presente. O que desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende estas palavras poéticas do Salvador: meu reino de Deus não é deste mundo. Que interessante, né, pessoal? De todas as formas, ele está dizendo para a gente desapegar dos bens materiais e utilizar as fortunas que nós recebermos das melhores formas possíveis, de preferência entregando parte dessa fortuna, não é entregando a palavra certa, mas fazendo com que essa fortuna seja revertida para o auxílio ao próximo, para o auxílio aos irmãos menos favorecidos. Tá dando a nossa hora, mas eu vou terminar. Deixa eu ver se falta só um trechinho. Para a gente acabar o capítulo 16, tá? Ele diz lá: o Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos do bem terreno.
É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la, em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus for dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos. Saber empregá-la utilmente quando a recebemos. Saber sacrificá-la quando necessário. Isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama de boa fortuna: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dai-me força e de o desempenhar segundo a vossa vontade. Ou seja, né, temos sempre que estar ligados a Deus para poder entender quais são os desígnios dele para cada um de nós. Então, se hoje nós temos a fortuna para que nós possamos empregá-la da forma correta, né, sem prejudicar ninguém, tentando ainda auxiliar todas as pessoas que são possíveis, a gente precisa estar sempre unidos ao Pai para poder conseguir fazer essa ligação e ouvir os ensinamentos deles, né? E aí ele termina com esse parágrafo e diz assim: eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar seu emprego como uma prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-vos servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como um empréstimo. Se não sabeis pagar, não atendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. O princípio segundo o qual o homem é apenas um depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-las aos seus descendentes. Para fechar aqui, né? E aí São Luís diz para a gente, lá em Paris, 1860, não. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham gozá-las. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha da descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Ou seja, né, ele diz para a gente aqui, ele disse aqui nesse finzinho, né, que nós conquistamos, né, o que nós conquistamos, nós temos que fazer a ideia de usar da melhor forma possível, né? Então, o nosso merecimento, que é necessário à nossa evolução, Deus nos emprestará. Então, nos emprestará os bens materiais, nos emprestará fortuna de dinheiro, né? E que nós não podemos recusar, porque ele diz aqui também que se a gente recusa, a gente está dizendo que não quer assumir a responsabilidade de desenvolver-nos, né? De crescer, de aprender, de ajudar as outras pessoas que vão se beneficiar com a nossa fortuna, se nós soubermos empregá-la de forma correta. Então, a gente finaliza aqui o capítulo do Servir a Deus e a Mamon. Aí, a semana que vem, a gente começa o capítulo Sede Perfeitos. É aquele capítulo mais fácil de todos, que todos nós já fazemos, todas as coisas que ele vai nos ensinar, viu?
porque nós somos perfeitos. Só que não, né? Ainda estamos um pouquinho longe dessa perfeição aí, ainda temos que aprender muita coisa, estudar muito, colocar tudo que a gente estuda em prática para que tudo isso dê certo, né, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje estudamos um pouquinho a respeito aí do desapego dos bens materiais e do emprego correto da fortuna. E temos instrução de espíritos amigos ali que São Luís trouxe, Lacordaire trouxe, instruções importantíssimas para que a gente saiba que ser rico não é ser melhor do que ninguém, pelo contrário, né? A riqueza é um tanto a mais de responsabilidade que nós temos para com os outros, para com os menos favorecidos, para com nós mesmos, porque nós nos responsabilizamos por auxiliar outros que precisam da nossa fortuna. Se a gente empregar bem, a gente mantém; se a gente não empregar bem, Deus tira da mesma forma que dá. E a gente reflete um pouquinho sobre tudo isso nessa semana que se inicia. Mais uma vez, vamos trazer aquela água para perto. Muito obrigada a todos vocês que estão aí, escondidinhos, mas estão. Que a semana nossa seja abençoada. E neste momento vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a oportunidade que Deus nos permite de estarmos unidos às segundas de manhã, estudando Evangelho segundo o Espiritismo, estudando os ensinamentos de Jesus, dos seus companheiros de jornada, que estavam nos apoiando em tantas instruções importantes que estamos estudando no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e que a espiritualidade amiga possa, neste momento, rechear as nossas águas de coisas boas para que nossa semana seja abençoada. Muito obrigado, Senhor, que a sua vontade seja feita hoje e sempre, que assim seja. Tomar nossa água. E vamos ficando por aqui. Uma ótima semana para todos vocês. Perdoe-me passar quase 10 minutos. Que Deus nos abençoe. Como eu digo toda semana, todos os dias de estudo, um beijo, um abraço e com toda certeza a gente se encontra por aí, tá, pessoal? Até a próxima!